No vídeo de hoje, eu vou lhe apresentar uma entidade que se manifesta como uma aparente e inofensiva mosca doméstica. Só que quando ela aparecer, é bom que você seja muito bom em fazer acordos, porque senão vai sair perdendo muita coisa, inclusive a vida. Olá, amante do terror. Eu não sei você, mas moscas sempre me deram uma sensação desagradável. Nunca fui fã delas quando pequeno e não sou fã delas ainda hoje. Elas são criaturas desagradáveis, com comportamentos desagradáveis, fazendo aquele barulho que só de estar narrando e lembrando me faz ter arrepios. Se você não tem nenhum tipo de agonia ao ver ou ouvir uma mosca, eu te dou meus parabéns. Mas depois de ver esse vídeo, acho que no mínimo você vai começar a olhar torto para elas. SCP-3063, também conhecido como a mosca. E apesar de ser conhecido por esse nome, se é um SCP, já sabe que não se trata de uma simples mosca. Na verdade, é uma entidade telepata, e não só telepata, mas como também um manipulador da realidade de baixo-médio nível. Até então, não se sabe exatamente o motivo que ele faz isso, mas ele se manifesta como uma mosca. Aquelas moscas domésticas que de vez em quando aparecem na sua casa, fazendo aquele barulho infernal. Inclusive, ele deve ser considerado destruído assim que uma quantidade de dano suficiente para matar uma mosca for feito a ele. Então, basicamente, se você conseguir esmagar ele, a manifestação já era. A má notícia é que eventualmente ele vai aparecer de novo em uma outra parte do mundo. Não é tão vantajoso assim, diga-se de passagem. Como essas tais manifestações desse SCP nunca são vistas de perto, ainda é um mistério se a entidade pode simplesmente criar uma nova mosca do zero ou se só pode possuir corpos de moscas já existentes. De qualquer maneira, essas manifestações em moscas não são completamente sem sentido. Tem um objetivo claro, embora ainda não se saiba por que esse tal objetivo existe. E qual é? Fazer acordos. Lembra lá do que eu disse na introdução desse vídeo, que se você não fosse bom de acordos, estaria em uma enrascada das grandes? Bom, é aqui que as suas habilidades quanto a negociador vão ser bastante úteis. SCP-3063 é bem apelativo quanto às suas propostas. Dizem as teorias que ele é capaz de ler mentes, e com isso consegue saber quais são seus maiores desejos, e assim ter vantagem sobre você. Ele te prometerá riquezas, fama, poder político, inteligência, um PC gamer, ou quem sabe, trazer o amor da sua vida para os seus braços. Independente do que seja, ele vai saber e vai usar tudo o que tiver ao alcance para te convencer a aceitar o acordo. Agora, o preço desse acordo nunca é definido. Você só vai saber o que você vai dar em troca daqui a 6 anos. Assim que você aceitar o acordo, a manifestação do SCP-3063 vai entrar em combustão e morrer. E em pouco tempo, o que você quer vai se realizar como um passe de mágica. Vantagens de fazer acordos com manipuladores da realidade. Mas não é só de prós que a vida é feita. E os contras, você vai ver daqui a 2376 dias. Então, aproveite bastante. Se você por acaso recusar o acordo, a entidade vai abrir ainda mais o leque de possibilidades e fazer propostas cada vez mais ousadas, quase que irrecusáveis. Mas, se você for casca grossa e não se deixar levar pela ganância ou luxúria e recusar todo tipo de proposta, a manifestação também vai pegar fogo e morrer. Só que não pense que você estará em paz, porque a partir daí, não só uma, mas dezenas, centenas ou até milhares de manifestações vão aparecer, todas fazendo propostas e mais propostas, uma mais ousada que a outra, e não vai parar nunca, até que você aceite. Quanto mais você recusa, maior a quantidade de moscas ao seu redor, o que não seria nada agradável. Não tendo outra escolha, você aceita, e agora o relógio começa a andar. Passando 6 anos desde o acordo, o indivíduo vai presenciar momentos de dor e agonia que ele nunca havia presenciado em toda a sua vida. Aqui vai uma lista do que vai acontecer mais ou menos na ordem. Ovos fertilizados que representam praticamente todas as espécies conhecidas da ordem Diptera aparecerão espontaneamente dentro dos pulmões, garganta, estômago, intestinos, seios nasais, canais auditivos, reto, uretra e tecidos musculares do indivíduo afetado.
O número de tais ovos normalmente varia de 5.000 a 20.000. Os ovos eclodem naturalmente, e as larvas resultantes começarão a consumir tecidos dos indivíduos afetados por entre 13 e 14 dias para escapar do corpo. Quando esse período tiver passado, as larvas irão pupar e ficarão dormentes. Dentro de 2 a 6 dias, as pupas vão surgir como imagos de moscas adultas. As moscas recém-emergidas são não anômalas e vão continuar consumindo seu hospedeiro e se reproduzindo umas com as outras até que o hospedeiro sofra danos suficientes e morra. Isso normalmente leva entre 1 e 5 semanas e tem sido conhecido por produzir mais de 50 milhões de moscas individuais. Quando o indivíduo afetado morrer, as moscas restantes vão deixar de se reproduzir e entrarão em um estágio de dormência, durante o qual vão acabar morrendo de fome. Uma nova manifestação de SCP-3063 vai aparecer logo após a morte do indivíduo afetado. E é bom ressaltar que, durante todo esse processo, o indivíduo permanece acordado e consciente. Então, imagine a agonia que deve ser. Ou melhor, não imagine. De todos que passaram por esse inferno, cerca de 70% recorreram ao suicídio. Os outros 30% provavelmente tiveram medo de morrer, ou achavam que seriam curados de alguma forma. E bem, já sabemos qual foi o destino deles. Se você estivesse perguntando se a morte resolve alguma coisa, já que em casos como esse nem a morte alivia o sofrimento do pobre coitado, sim, funciona. Se o indivíduo morrer durante o processo, ou morrer no passar desses 6 anos, o processo é totalmente interrompido, e todas as moscas que já nasceram ou iam nascer já morrem, e as que iriam existir já não vão mais existir. E infelizmente não existe cura para isso, a não ser a morte. Um total de 6 testes envolvendo pesquisadores foram feitos em relação ao SCP-3063. Cada um teria que pedir algo que ajudasse na neutralização da entidade, mesmo que morresse no processo. Eis os testes. O primeiro foi a pesquisadora Elizabeth Gall. Ela pediu para que ele morresse. Então, a manifestação entrou em combustão. 2.376 dias depois, as moscas cresceram no corpo de Gall e uma nova manifestação foi confirmada. Concluíram que o SCP interpreta sua própria morte como a morte de uma manifestação. O segundo foi com o pesquisador sênior David Roberts. Ele pede a contenção permanente de SCP-3063. A manifestação então morre e está em uma área segura de contenção do sítio 63. E após 2.376 dias, as moscas crescem em Roberts e uma nova manifestação foi confirmada. Concluíram que qualquer tipo de condição imposta à entidade só vale para sua manifestação atual. O terceiro foi com a doutora Caroline Fairweather, que pediu pela cessação permanente das atividades do SCP, e os resultados foram idênticos ao primeiro teste. Aparentemente, qualquer condição permanente só vale até os 2.376 dias passarem. O quarto foi com o pesquisador sênior William Marlowe. Ele fez diferente. Pediu pelo conhecimento da verdadeira natureza do SCP-3063. A manifestação entra em combustão, mas o conhecimento foi só uma cópia impressa do documento que a Fundação já tinha. E considerando que não é da natureza da entidade enganar aqueles que faz acordos, esse documento foi considerado verdadeiro e preciso. O quinto foi o Dr. Patrick McGann, que pediu pelo conhecimento além do que a Fundação já tinha. O resultado foi um documento impresso com os resultados desse teste e do teste seguinte. Logo em seguida, se mata enfiando uma caneta na sua carótida. Concluíram que o SCP-3063, além de ter a pré-cognição, ainda pode modificar eventos futuros. E o sexto e último foi com o Dr. Jonathan Mabry. Ele apenas perguntou ao SCP se tinha alguma possibilidade de escolha, e a resposta que ele ganhou foi uma embolia pulmonar, que matou ele antes que ele chegasse ao centro médico. A manifestação entrou em combustão. Com esses testes, fica claro que, apesar do SCP-3063 não te enganar, se você tenta passar a perna nele, ainda assim, ele consegue sair por cima, te fazendo ficar com cara de palhaço,
um palhaço condenado a morrer, de um jeito ou de outro. Não adianta tentar matar ele, porque aquilo que você vê não passa de uma manifestação. Não adianta pedir para ele se matar, porque a única coisa que vai morrer é a manifestação, independentemente de como você peça ou o que você peça, nada vai mudar o seu destino. Ninguém nunca conseguiu se livrar da entidade, tanto que existem registros de acordos com os cananeus há mais de 4.000 anos atrás. Isso os que a Fundação descobriu. Atualmente, a equipe arqueológica ainda busca por acordos mais antigos, até então sem sucesso. Por isso, tome cuidado com as moscas.